Este é o programa Saber Direito, trazendo aos telespectadores da TV Justiça noções indispensáveis à compreensão da ciência do direito e da legislação brasileira. Qualquer contato com o programa pode ser feito através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Meu nome é Fernando Gugel Pimenta, eu sou advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e autor do livro Fidelidade Partidária, à luz da Resolução 22.610/07 do TSE. Esta é a nossa quarta aula e, em linhas gerais, vamos resumir o que já vimos nas aulas anteriores, quando tivemos a definição de fidelidade partidária, que é a lealdade do filiado ao partido no qual ele ingressou. Tivemos também noções de partidos políticos e sua essencialidade à consecução dos objetivos da prática democrática, objetivos que se enquadram entre as cláusulas pétreas da Constituição da República. Vimos como se dá a representação popular no Brasil, por vezes, na prática, votando o eleitor na pessoa, fulanizando o eleitor o voto que ele dá, quando, na teoria, o voto está sendo direcionado, principalmente nas eleições proporcionais, o voto está sendo direcionado para o partido político. As eleições majoritárias, ao contrário, o eleito é eleito com os seus próprios votos, evidentemente que dependendo do apoio das coligações que foram feitas, dependendo do apoio do seu partido, mas não precisando dos votos dos demais candidatos, inclusive porque a eleição é majoritária e não proporcional. Na eleição proporcional, os votos são somados a favor do partido. Na eleição majoritária, não, o voto é individualizado. Vimos também nas aulas anteriores que o próprio funcionamento da representação popular na Câmara, no Congresso, é um funcionamento distorcido e não compreendido pela população. Porque, enquanto o eleitor vota num candidato, esperando e pensando que ele estará na Câmara defendendo todos os seus interesses, apresentando aqueles projetos que na campanha ele falou e disse que apresentaria, esse deputado lá na Câmara não tem poder nenhum, o que a gente chama de poder de agenda, ele não tem poder de encaminhar as coisas. Pode até ter a pretensão, pode até ter a boa vontade, mas ele não tem o poder de encaminhar aquelas propostas e muito menos ainda o poder de aprovar os seus projetos. Tudo depende da força dos líderes dos partidos. Na aula 2, e eu estou rememorando porque é de importância fundamental, a gente falou sobre essa moderna função criadora do Supremo Tribunal Federal, que está se capacitando a julgar, definindo normas de matérias que seriam essencialmente cabíveis ao poder legislativo. Vimos que a tripartição clássica dos poderes, conforme foi definida por Montesquieu, já não se sustenta em sua integralidade, podendo admitir ponderamentos que melhor atendam aos interesses do povo e aos anseios da sociedade organizada. Por isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre células-tronco, decidiu sobre nepotismo, sobre cláusula de barreira, sobre fidelidade partidária, decidiu sobre vida pregressa, o caso dos candidatos chamados de ficha suja. Vimos também como se desenvolve a atividade do Tribunal Superior Eleitoral com essas peculiaridades próprias da Justiça Eleitoral, o princípio da devolutividade dos recursos, que os recursos não têm efeito suspensivo. Vimos a questão da jurisprudência do TSE mudando em ritmo muito acelerado, em ritmo vertiginoso, porque a composição do Tribunal Superior Eleitoral, assim como a composição dos tribunais regionais eleitorais, ela tem uma alternância muito rápida. Ministros passam no TSE há 2 anos apenas, e isso faz com que as opiniões mudem também num ritmo vertiginoso, sem que haja uma segurança jurídica proporcionada pela continuidade daquelas decisões. Vimos uma atividade própria da Justiça Eleitoral, que é de responder consultas, quer dizer, ela responde e estabelece normas praticamente de caráter geral e abstrato, o que podem se confundir perfeitamente com leis, né? Quando a Justiça tem primordialmente
a função de apreciar casos concretos, definir qual é a lei que se aplica a esses casos concretos e fazer com que a decisão seja cumprida com o apoio das normas institucionais. O TSE, com essa força de responder consulta e de tomar quaisquer outras providências que sejam necessárias, digamos assim, ao andamento do processo eleitoral, chegou também a decidir sobre verticalização, prazos sobre condutas vedadas, tudo isso foram vistos nas aulas anteriores, falamos sobre coligações, eleições proporcionais, candidatura avulsa, vimos como a fidelidade partidária tem status constitucional, tinha na Constituição, na emenda número 1 de 1969, embora sem qualquer valor maior do ponto de vista doutrinário e político, porque na emenda número 1 de 1969, o que interessava era garantir o apoio fechado dos parlamentares da Arena ao governo. Falamos também sobre a lei dos partidos políticos e, o que é também importante, ressaltamos que a posição do Supremo Tribunal Federal, até bem pouco tempo, era contrária a essa decisão que agora foi tomada. Pelo contrário, todas as vezes que chegaram lá situações, pedidos ou ações querendo caçar mandatos por infidelidade partidária, o Supremo foi reiteradamente dizendo que era atitude eticamente reprovável, mas que, infelizmente, a Constituição não previa esse tipo de cassação de mandato, porque, como números clausos, estava na Constituição, no artigo 55, todas as hipóteses possíveis de cassação e perda de mandato. E nessas hipóteses, previstas no artigo 55, não se encontrava a infidelidade partidária eleitoral, digamos assim, porque tem a infidelidade partidária quando o filiado pode nem estar exercendo mandato nenhum e se distanciar das normas e das propostas e do ideário partidário. Aliás, é até bom que, falando sobre isso, eu já também fixe um ponto de vista interessante e que no primeiro julgamento do TSE, foi defendido pelo ministro César Peluso, é que, ao contrário do que se pensa, o deputado, digamos, o vereador que está exercendo um mandato, que foi eleito por um partido e se desfilia, e é então condenado com a perda desse mandato, disse o ministro Peluso que ele não estava sendo punido, que isso não era uma punição. Isso é uma coisa interessante de se examinar pelo seguinte, porque a liberdade de pensamento permite que qualquer um de nós se filie a um partido político. Menos eu enquanto sou juiz, né? Mas quando deixar de ser, sair do tribunal, eu posso me filiar também. Então, a filiação, a escolha por uma coloração partidária, digamos assim, por um ideário de partido, por uma programação, essa escolha faz parte da liberdade de pensamento do cidadão. Então, você pode ingressar em qualquer partido que lhe pareça mais simpático ou mais coerente com o que você pensa a respeito de política e de representação, e você não pode ser punido por isso. Então, o que ocorre, na verdade, isso foi bem explicitado, mas não está havendo uma punição. O que está havendo é o seguinte, é a devolução do mandato que não pertence à pessoa. Se ele foi eleito por um determinado partido, eu acho que isso é fácil de ser compreendido por vocês que aqui estão e pelo telespectador que está nos assistindo, né? Não há, na verdade, uma punição, embora eu já tenha visto até despachos de juízes dizendo, então fica punido com a perda do mandato. Não há uma punição, porque a possibilidade de mudar de partido quantas vezes quiser faz parte da sua liberdade de escolher um partido político, da sua liberdade de pensar. Agora, como o mandato não é uma coisa pessoal, não é uma propriedade do eleito, mas seria mais uma propriedade do partido, então você pode perfeitamente, na hora que quiser, mudar de partido, desde que devolva o mandato a esse partido pelo qual você foi eleito. Na última aula nós terminamos aqui falando que o Supremo Tribunal Federal, no dia 4 de outubro de 2007, tinha decidido, em conformidade com o que já decidiram o Tribunal Superior Eleitoral, e na mesma linha tinha definido que o mandato era do partido e que perderia o mandatário que dele se desfiliasse. Essa decisão ficaria sem qualquer efeito prático, porque não havia uma lei que determinasse os procedimentos para a perda ou a devolução do mandato ao partido.
Então o Supremo, isso também nós vimos na outra hora, o Supremo disse que o Tribunal Superior Eleitoral, dentro dessa capacidade normativa do artigo 23, inciso 18 do Código Eleitoral, poderia estabelecer as normas, já que, digamos assim, o cerne maior da questão tinha sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar os princípios da Constituição. Então o Supremo disse que o TSE poderia estabelecer as normas. Então o TSE, no dia 25 de outubro de 2007, editou a resolução que tomou o número 22.610/07, com todas as normas. É uma resolução que contém 13 artigos, não é longa, é curta, e tem todas as diversas etapas necessárias e os procedimentos próprios para se atender o desiderato pretendido. Editada a resolução, começaram a surgir nos diversos tribunais os pedidos de cassação. Principalmente, como a resolução foi editada no dia 25 de outubro de 2007 e foi publicada no Diário Oficial no dia 30 de outubro, e havia eleições no dia 5 de outubro de 2008, então muitos vereadores e muitos deputados que pretendiam, inclusive, se candidatar a uma reeleição, eles tinham, por força da legislação, que estar inscritos no novo partido político um ano antes da eleição. Então, houve muitas desfiliações no dia 4 de outubro de 2007, no dia 5 de outubro de 2007, que era um ano antes das eleições de 5 de outubro de 2008. Então, editada a resolução em 25 de outubro, começaram a surgir os pedidos de cassação dos mandatos, formulados pelos partidos, formulados pelos suplentes, tentando exatamente chegar às normas, no cumprimento das normas que foram estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a chegada desses pedidos de cassação de mandato, é claro que havia um processo e tinha a possibilidade de defesa do contraditório, começaram a surgir as críticas das mais diversas correntes de professores, de doutrinadores, começaram a surgir as críticas contra a resolução, dizendo que ela tinha, em vários dos seus artigos, ela tinha flagrante inconstitucionalidade. E um fato relevante que aconteceu, de muita relevância, foi que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia declarou que um dos artigos da resolução era inconstitucional. E por isso, entre os mais de 1.000 pedidos de cassação de mandato que estavam lá, todos iam esbarrar nessa preliminar de inconstitucionalidade e nenhum seria julgado. Eu digo que isso foi um evento muito importante dentro dessa matéria, porque foi um tribunal regional eleitoral, inclusive num estado importante como a Bahia, que se insurgiu contra a Constituição, né? Porque que doutrinadores escrevam artigos, tudo. Essa insurgência reforçou as teses, mas foi superada porque o TSE, apreciando um pedido, se não me engano, do PPS, foi ao TSE e disse, olha, com essa decisão da Bahia, na Bahia ninguém terá o mandato cassado por infidelidade partidária, porque o tribunal praticamente anulou a resolução. Então, com essa reclamação, o TSE chegou a julgar essa reclamação e decidiu que aquele artigo, porque o Tribunal da Bahia, ele falou de um artigo, que aquele artigo era sim inconstitucional, e determinou que o tribunal desse prosseguimento aos processos. Eu vou aqui fazer um resumo, e vocês podem acompanhar também no livro, na página 154, é uma breve cronologia da infidelidade partidária no Brasil, né? Começando com a regra da Emenda Constitucional número 1 de 1969, que introduziu no Brasil esse Instituto da Fidelidade Partidária Eleitoral, que não existia, né? Instituiu esse Instituto da Fidelidade, mas com o propósito único de manter unida a Arena, que era o partido que apoiava os militares. Não tinha o propósito de fortalecer os partidos. O mandatário poderia perder o mandato se contrariasse as diretrizes partidárias. Bastava isso, ele poderia perder o mandato. Isso é o que consta da Emenda Constitucional número 1.
A emenda constitucional número 25 de 1985, já no ano de 1985, revogou essa norma, extinguindo o Instituto da Fidelidade Partidária na forma como estava na emenda número 1 de 1969. Aconteceu um fato histórico importante. Em 1984, a eleição para presidente da República era indireta. E havia dois candidatos, Tancredo Neves e Paulo Maluf. E então, em 1984, ainda vigorava a emenda constitucional número 1 com esse instituto da fidelidade. A Arena, o partido do governo, era francamente majoritário no colégio eleitoral, que era o Congresso. Então, não havia nenhuma dúvida que Paulo Maluf, que era o candidato do governo, ia ganhar a eleição, se observado o instituto da fidelidade partidária, tal qual estava na Constituição Federal. Não havia nenhuma dúvida. O que aconteceu, então? Os seguidores do Tancredo Neves dirigiram uma consulta ao TSE, e o TSE responde consultas, dirigiram uma consulta ao TSE, o telespectador talvez até se lembre disso, alguém que já tenha até vivido essa situação, ou através de um prisma histórico tenha conhecimento dessa circunstância. Dirigiu uma consulta ao TSE, perguntando se os filiados aos partidos eram obrigados a votar no candidato apresentado por aquele partido, que era o que tinha na resolução, na emenda constitucional número 1. Foi dirigida essa consulta ao TSE. Veja como as coisas são. Hoje o TSE respondeu assim e dizem que é inconstitucional. Então foi dirigida essa consulta pedindo um esclarecimento sobre o que se continha na Constituição, né? Como em 1984 já sopravam os ventos das mudanças, né? O regime já não estava tão forte, já havia essa possibilidade de até ter um candidato de oposição forte, com condições de ganhar a eleição, que, aliás, Tancredo, a eleição era indireta, mas ele fez uma campanha por todo o país, ele fazia comícios, porque ele pedia que fosse modificada a Constituição para a eleição ser direta, né? Foi assim que ele imaginou fazer a sua campanha. Ele não estava pedindo votos para ele numa eleição direta, porque não existia, mas ele pedia, então, que fosse mudada e a eleição passasse a ser direta, né? Uma maneira que ele tiver. E houve uma conjunção de forças muito forte, houve dissidência da Arena, que passou a apoiar Tancredo Neves, e houve tudo isso. E a consulta chegou no TSE. Então, o TSE respondeu, em 1984, respondeu que não era necessário que os filiados de um determinado partido votassem obrigatoriamente no candidato daquele partido. Que o voto no outro candidato não representava essa infidelidade partidária. Eu disse há pouco que já sopravam ventos de mudanças, mas essa resolução do TSE foi interessante. Ela foi tomada numa sessão secreta, foi 7-0, todo mundo disse que não era necessário. Mas ninguém teve acesso à fundamentação dos votos. Foi uma coisa feita só. Mas a resposta foi desse jeito, a população aplaudiu, porque naquele momento todo mundo estava querendo que Tancredo fosse presidente, né? Então houve esse fato interessante do TSE responder uma consulta com esse direcionamento sobre fidelidade partidária e interpretando a Constituição de um modo diverso do que estava ali previsto, porque, em última análise, ele estava interpretando o grande anseio de mudança política e social que já se implantava no país. Em 1988, foi promulgada a Constituição de 1988, a Constituição que ainda está em vigor, e foi recriada ali a fidelidade partidária, mas sem estabelecer essa perda de mandato por infidelidade. Como nós já comentamos aqui, apenas dizendo que os partidos políticos, nos seus estatutos, criassem os mecanismos de punição àqueles filiados que se distanciassem das diretrizes e normas estatutárias. Então chegou o ano de 2007. O ano de 2007 realmente foi detonado o estopim de toda essa discussão que se faz presente hoje sobre fidelidade partidária. E essa discussão é muito presente e ainda pode ser vista diariamente nos jornais, porque agora sim o Congresso e os parlamentares estão interessados em resolver isso, porque essa resolução do TSE parece sim que chegou para ficar. Então, o deputado hoje, e nós vimos muito isso nas eleições de outubro de 2008, há sempre aquelas brigas por escolha de candidatos, alguém quer ser candidato, é preterido, mas ninguém saiu do partido. Muita gente protocolou no Tribunal Superior Eleitoral pedidos de justificativa, de justa causa para sair, e está esperando o julgamento antes de sair, porque sabe que se sair do partido perde o mandato. Então, o ano de 2007 foi o ano marco de toda essa nova discussão, quando no dia 1º de março de 2007,
o Partido da Frente Liberal, o atual DEM, encaminhou consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, e eu já li aqui em aula anterior, perguntando se os partidos, e aí tem um detalhe, ele pergunta se os partidos e coligações têm o direito de manter o mandato. Por que partidos e coligações? Porque na coligação, o quociente partidário ele é calculado com os votos obtidos pela coligação e não pelo partido. Aí já é outro complicador na questão da fidelidade partidária, porque quando a coligação se extingue com a eleição, ela não permanece. Então se pergunta, muito bem, o candidato, o mandatário foi infiel ao partido, transmigrou-se para outro partido, e quem assume é o suplente do partido ou da coligação? É um complicador, né? Porque na hora de apurar o quociente partidário, apurou-se pela coligação e não pelo partido. É uma questão que vocês podem ir refletindo aí, até a gente, telespectador também pode ir pensando, até a gente chegar aqui nesse artigo que fala sobre quem assume, né? Então, disse na histórica sessão, a histórica sessão do dia 27 de março de 2007 foi quando o TSE entendeu, por maioria, houve um voto divergente do ministro Marcelo Ribeiro, que os mandatos são dos partidos. A decisão do 27 de março de 2007 apreciou apenas os mandatos proporcionais. Interessante isso. Ele não apreciou nada quanto à questão de mandatos obtidos em eleições majoritárias. No caso de um representante eleito pela coligação, mudar do partido dele para um partido da própria coligação. Como é visto isso pelos tribunais? Pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele perde o mandato. Essa questão já foi decidida em caso concreto, exatamente isso que eu estava comentando aqui, né? Porque parece meio estranho e até esdrúxulo, né? Mas o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu casos concretos. Houve divergências nos tribunais, alguns tribunais regionais sustentavam que deveria ser o suplente da coligação e não do partido. Não deveria perder, sim, porque ele não saiu da coligação, né? Exatamente, mas aí perde também. Saiu do partido, perde. Porque a coligação, ela se extingue com a eleição. A coligação seria um partido provisório, digamos assim, né? Ela não tem existência própria. A coligação é feita através das atas das convenções, né? Ela não tem sequer um programa estatutário, nem pode ter, né? E agora que a verticalização caiu, a coligação, a nível federal, o partido faz uma coligação, a nível estadual faz outra. Você vai lá no Acre, está o PT coligado com o DEM, é uma mistura que ninguém entende mais nada, né? Então, na sessão do dia 27 de março, o TSE apreciou tão somente os mandatos conquistados em eleições proporcionais, né? Já falei aqui também que logo que publicada, eu estou fazendo uma linha do tempo, digamos assim, da fidelidade partidária, para depois a gente entrar no exame da resolução artigo por artigo. Então, publicado esse entendimento, alguns partidos se dirigiram diretamente ao presidente da Câmara, pedindo, aliás, indistintamente, porque o TSE julgou isso no dia 27 de março de 2007 e disseram, bom, então os mandatos começaram em 2004, então vamos pedir o mandato de todo mundo que se desfiliou, né? Aí já vem uma questão séria de retroatividade, né, da lei. Então, eles pediram a vacância da cadeira de 23 deputados que haviam mudado de partido. O deputado Arlindo Quinaglia, o presidente da Câmara, negou os pedidos, né? Foram, então, impetrados os mandados de segurança e, em 4 de outubro de 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou os mandados de segurança, ratificando o entendimento do TSE e dizendo que o TSE elaborasse, então, as normas necessárias ao cumprimento dessa decisão. A seguir, o deputado Nilson Mourão, do PT do Acre, protocolou consulta, indagando se essa regra que tinha sido decidida para os proporcionais ia valer também para os majoritários. Foi protocolada essa consulta no TSE. No dia 16 de outubro de 2007, o TSE respondeu à consulta dizendo sim, que no caso do eleito pelo sistema majoritário também ocorreria a perda de mandato em caso de desfiliação. Por quê? Embora ele não dependesse do somatório do voto do partido para assumir o seu cargo majoritário, de governador, de senador, de presidente ou de prefeito, ele tinha se utilizado, primeiro ele tinha precisado do partido, porque a candidatura avulsa não existe. Então precisava ele entrar no partido para poder ser candidato.
Em segundo lugar, ele tinha se utilizado da estrutura partidária, ele tinha se utilizado de tempo na televisão que é concedido aos partidos, ele tinha se utilizado de fundo partidário para fazer a sua campanha. Ele tinha, então, realmente a sua candidatura e o exercício do seu mandato intimamente ligado às estruturas partidárias. Por isso, não poderia ficar também trocando do partido na hora que quisesse, porque teria obtido por si próprio, o que não é verdade, ele não obteve por si próprio aquela votação. Né? Então, considerou então o TSE que, embora isso, não tendo dependendo da votação total do partido, os majoritários também necessitavam de estar afiliados a um partido. No dia 25 de outubro de 2007, ainda dentro da linha do tempo, o TSE editou a resolução que foi publicada no Diário da Justiça da União no dia 30 de outubro de 2007. No dia 27 de março de 2008, a resolução foi republicada no Diário da Justiça da União para alterar o artigo 11. O artigo 11 dizia, outra coisa que também muito curiosa, o artigo 11 da resolução dizia que das decisões dos tribunais regionais eleitorais, não caberia recurso para o TSE, caberia tão somente um pedido de reconsideração. Então, isso também foi considerado como uma grave afronta à Constituição, porque ficaria uma decisão de uma única instância. Isso é impossível, né? As decisões têm que ser submetidas a uma instância superior, pelo menos. Né? Não pode haver juízo de uma única instância em matéria de condenação, qualquer coisa desse tipo. Né? E ainda na linha do tempo, na sessão plenária de 27 de março de 2008, quer dizer, coincidentemente, um ano após a resposta da consulta que foi dada, a consulta 1398, na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 27 de março de 2008, e tinha sido no dia 27 de março de 2007, tinha sido respondida a consulta, foi cassado, por unanimidade, o primeiro deputado federal, Walter Brito Neto, por infidelidade partidária com base na resolução. O pedido foi formulado pelo Diretório Nacional do Partido Democratas, no TSE. Logo, surgiram não só as críticas isoladas ou mandados de segurança, porque houve no primeiro momento mandados de segurança impetrados por associações de vereadores de São Paulo, União dos Vereadores de São Paulo, o VESP, União dos Vereadores de Santa Catarina, o VESC. No primeiro momento da resolução, houve esses mandados de segurança impetrados lá junto ao Supremo Tribunal Federal contra a resolução, mas eles, por um motivo ou outro, e até por motivos processuais, foram negados a segurança. Mas a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ADIM junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade de vários artigos da Constituição, a Procuradoria-Geral da República. E um partido, o PSC, Partido Social Cristão, também ingressou com uma ADIM contra a resolução. Essas ADIMs, após a sua tramitação, foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal no dia 12 de novembro de 2008, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da resolução por maioria de votos. Um dos votos vencidos, um dos votantes no Supremo Tribunal Federal, o eminente ministro Eros Grau, ele chegou a dizer no voto dele que a resolução é multiplamente inconstitucional. Foi voto vencido, mas ele, com muita sabedoria, assim, que ele é um homem muito sábio, escreve muito bem, jornalista, ele chegou a dizer isso, e dizendo que estava votando dessa forma porque realmente reconhecia que essa matéria era legislativa e que estava havendo uma invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Mas os novos ministros que votaram pela constitucionalidade da resolução reconheceram que a ausência de uma lei sobre o assunto permite que o TSE normatize os procedimentos. Voltando a um assunto que nós vimos aqui na nossa segunda aula,
da mutação constitucional, realmente é uma coisa que fica para indagação e reflexão de todos nós e do telespectador, dizer-se isso, né, que na falta de uma norma que tenha sido editada pelo poder competente, poderia o Tribunal Superior Eleitoral, com base nessa sua função legal prevista no Código Eleitoral, de expedir resoluções e instruções, poderia normatizar o procedimento. Como, repito, o Supremo Tribunal Federal é o guardião e o intérprete da Constituição, a Constituição é o que o Supremo diz que ela é. Então não podemos, infelizmente, fazer nada, a não ser concordar. Não estou aqui emitindo juízo de valor pessoal, que eu, com meus parcos conhecimentos, não posso me comparar aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas concordo com a maioria, né? Embora um ilustre advogado que eu conheço também, constitucionalista, ele, falando sobre esse assunto, ele disse que o Supremo Tribunal Federal fala por último, mas também erra por último. Aí diz ele, com todas as vênias ao Supremo Tribunal Federal. Diz ele dessa forma. Bom, chegado a este ponto da nossa exposição, vamos iniciar então a análise artigo por artigo da Resolução 22.610/07 do TSE. E aqui a gente vai chegar a decidir essas questões de suplente de partido, suplente de coligação e tantas outras que a gente já falou sobre elas, e vamos agora aos casos concretos. Iniciando pelo seu preâmbulo, né, que contém o objetivo da resolução e menciona o apoio legal ou embasamento que dá ao TSE a oportunidade e a possibilidade de normatizar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos iniciar, então, a leitura, artigo por artigo, para que possamos fazer comentários e encaminhamentos e noticiar sobre as ações que já foram julgadas, sobre os temas e os artigos próprios da Resolução 22.610. Vamos iniciar, então, a leitura dessa resolução, começando pelo seu preâmbulo, que tem a seguinte redação. O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23.18 do Código Eleitoral, e na observância do que decidiu o Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança 26.602, 26.603 e 26.604, resolve disciplinar o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, nos termos seguintes. Esse é o preâmbulo da resolução. Resolvendo disciplinar o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação da desfiliação. O preâmbulo da resolução, ele invoca expressamente os mandados de segurança que disseram, quando o Supremo Mandado de Segurança disse que cabia ao TSE editar as normas, e invoca também expressamente o inciso 18 do artigo 23 do Código Eleitoral, que já foi visto aqui por a gente, que diz o seguinte: compete ainda privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral, inciso 18, tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Então, dizem os críticos da resolução, já atacando esse preâmbulo, que o inciso 18 do Código Eleitoral, invocado expressamente no preâmbulo da Constituição como norma que justifica a emissão dos procedimentos, ele diz que o tribunal pode tomar providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Quer dizer, isso dá à resolução, primeiro, um caráter regulamentar, de execução do Código Eleitoral. E no Código Eleitoral, na legislação eleitoral, não tem norma de perda de fidelidade partidária. Essa é a primeira grande crítica que eles fazem imediatamente, porque o preâmbulo da resolução invoca expressamente o inciso 18. Entretanto, a outra invocação do preâmbulo é que ele está dando cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança. Então, isso aí
talvez até dê um reforço maior. Mas também quando o Supremo decidiu isso, ele disse que o TSE realmente podia fazer isso porque tinha essa capacidade do artigo 23, inciso 18, 12 e 9, de emitir resoluções e instruções sobre matéria eleitoral, o que interessa às eleições e ao desenvolvimento do processo democrático. Então veio o PSC ajuizando no dia 20 de dezembro essa ADIM, que já foi julgada, nós vimos na linha do tempo, né? E passemos então, após esse comentário do preâmbulo, à redação agora do artigo 1º da resolução 22.610. Podemos ler. Artigo 1º. O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência da desfiliação partidária sem justa causa. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa: incorporação ou fusão do partido, criação de novo partido, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Grave discriminação pessoal. Podemos parar por aí, depois a gente lê esses outros parágrafos, né? Então, essa ação, isso não tem maior relevância, mas eu vou dizer aqui, porque essa ação tem sido denominada de ação de perda de cargo eletivo ou ação devolutiva de cargo eletivo, mas o nome de júris da ação não tem maior importância. Ação de infidelidade partidária, né? E quando é pedido pelo que se desfiliou pedindo reconhecimento, então é a ação de reconhecimento de justa causa, né? O artigo 1º diz, no seu preâmbulo, no seu início, que o partido político interessado pode pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo eletivo. Então ele diz inicialmente que somente o partido político pode pedir, o que seria, inclusive, muito lógico, porque, como já dissemos aqui reiteradas vezes ao longo das aulas anteriores, o mandato é do partido. Então o partido pode pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência da desfiliação. Teria que se olhar na prática se o partido está representado devidamente na ação pelo seu presidente ou se está representado por uma ata que tenha poderes para conferir procuração ao advogado, essa questão da representação, né? E há um caso interessante que se pode comentar logo de início e que aconteceu, inclusive, lá no Rio Grande do Norte. É que um vereador que tinha mudado de partido, o partido pediu, então, a devolução do mandato. E, durante o curso do processo, enquanto as provas estavam sendo feitas, estava sendo verificado se ele tinha alguma justa causa para sair, ou se não tendo justa causa devia realmente perder o mandato em favor do partido, ele renunciou ao mandato. Porque com a renúncia, a regra é outra. Ele não chegou a ser cassado, ele renunciou. E renunciando, quem assume é o suplente da coligação. Não é o suplente do partido. Então, o que se viu aí foi uma forma, eu não diria inteligente, uma forma esperta, entre aspas, né? Inteligente não é porque todo mundo nota, de burlar a cassação do seu mandato. Tendo ele, inclusive, talvez até negociado com o suplente essa renúncia em troca de algum favor. Olha, eu renuncio porque ele viu que ia ter o mandato cassado, né? Então, o tribunal decidiu, e a decisão foi confirmada em instâncias superiores, que isso era realmente uma burla ao objetivo da resolução e mandou cancelar o pedido de renúncia e cassou o mandato. Os políticos, como nós vimos, eles têm essas saídas muito engenhosas para as situações que, por vezes, se encontram. E, inclusive, tem um manejo muito hábil das palavras para fugir também de situações concretas. Eu me lembro que nessa crise que envolveu o senador Renan Calheiros, e culminou com a saída dele da presidência do Senado, um repórter, numa entrevista assim, perguntou a ele se isso tinha alguma coisa a ver com aquelas implicações que estavam sendo noticiadas pela imprensa. E a resposta de Renan foi o seguinte, ele disse, olha, isso é uma questão paralela. Como você sabe, as paralelas nunca se encontram. Mas ele respondeu a pergunta de uma forma que... Bem, vamos ver, continuando então com a análise da resolução, vamos para o parágrafo 1º, que diz o que é que se considera justa causa. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, apesar de decidido
que o mandatário trânsfuga perderia o mandato devolvendo ao partido, essa perda não podia ser automática, não podia chegar a dizer, bom, todo mundo que mudou de partido devolve. Por quê? Porque poderia haver um motivo grave ou um motivo justo pelo qual o mandatário tenha se desfiliado, né? Professor Fernando, mais uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse, no caso da expulsão de determinado representante pelo partido, a retomada dessa vaga, ela ocorre pelo partido após essa expulsão, porque a expulsão muitas vezes pode acontecer de forma arbitrária. É uma questão que fica às vezes um pouco o lado muito pessoal do partido, posicionamento pessoal do partido. Não, muito boa a sua pergunta, mas nesse caso realmente a gente nota, a gente vê que o espírito da resolução é quando esse desligamento do partido se dá de forma voluntária pelo mandatário, né? No caso de expulsão, ele está saindo do partido até por uma justa causa. Foi o partido quem o colocou para fora da agremiação, né? Realmente não é caso que possa se enquadrar em perda de mandato. Este caso aí não. Com certeza que não. Então, continuando, a resolução define as causas justas, expressamente, relacionando 4 hipóteses em que se considera como justa causa a saída do mandatário do partido. Dizendo o Tribunal Superior Eleitoral que a perda do cargo eletivo por infidelidade não poderia se dar automaticamente. Inclusive, nesse caso aí, o Tribunal Superior Eleitoral respeitou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, né? Não podia chegar, como o Plínio acabou de dizer, poderia inclusive ter sido o mandatário até expulso do partido, quer dizer, a saída não tinha sido voluntária. Então, isso realmente não pode se dar ipso facto, né? Tem que haver uma análise. E atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ao normatizar, ao regrar as hipóteses de como seria feita a perda do mandato, no parágrafo 1º do artigo 1º, já no parágrafo 1º do artigo 1º, colocou, considera-se justa causa. Primeira justa causa, incorporação ou fusão de partido. De início, deve-se dizer que nós não podemos confundir incorporação com fusão. Enquanto na incorporação um partido absorve o outro, extinguindo-se o que foi absolvido e subsistindo o outro, na fusão 2 partidos se fundem para criar um terceiro. Só uma observação para que a gente possa compreender bem. E tem um exemplo dessa fusão de partidos. No dia 24 de outubro de 2006, o PRONA e o PL se fundiram e criaram o PR, o Partido da República, né? Então, em princípio, as pessoas que estavam filiadas ao PL, com essa fusão, elas podem perfeitamente sair, não ingressar no PR, porque o PL se acabou, se transformou no PR, o mandatário pode não ingressar no PR e ir para outro partido. Ele está abrigado nessa hipótese da fusão ou incorporação de partido. É uma hipótese de caráter objetivo, né? Não se prova nem subjetivamente. É só na defesa o mandatário provar que houve a incorporação ou a fusão do partido no qual ele estava, provado isso objetivamente, ele com toda certeza será absolvido. Estou falando em absolvido quando a gente sabe que não existe nem punição. Então, mas a coisa é realmente complicada, né? E ainda dentro dessa fusão do PR, aí se pergunta, e quem sair do PR? Porque ele foi eleito pelo PL, né? Pode ir para outro partido. Mas se ele continuou na fusão e foi para o PR, e se ele sair do PR? Porque o PR não existia quando ele foi eleito. O PR não existia quando ele foi eleito. Então, há sempre o argumento de dizer, não, eu não fui eleito por esse partido. Mas realmente há de se entender que se ele continuou no PR, não é isso mesmo, ele aceitou a fusão e aceitou como estando a partir daquele momento representando o PR. Mas são hipóteses que foram argumentadas em casos concretos. Como eu estou falando da criatividade dos políticos, da capacidade de argumentação. Porque objetivamente, pode até alguém entender, realmente, o PR não existia, ele não deve fidelidade ao PR. Mas é claro que deve, né? Se ele continua, era do PL ou do PRONA e continuou no PR, ele deve fidelidade, né?
A segunda hipótese de justa causa, também é uma hipótese que se prova objetivamente, é a criação de novo partido, né? Se entende aqui que quando se fala em criação de um novo partido, não é, por exemplo, o PR que foi criado a partir de fusões. Seria realmente a criação de um novo partido, né? Como foi o PT há 20 e tantos anos atrás. Foi criado um novo partido, né? Como foi agora, há 2 anos, 3 anos, nem me lembro, o PSOL. PRB, exatamente. Se você se filia um novo partido, aí sim, foi criado um novo partido, você achou que aquela ideologia, aquele ideário partidário, que não existia anteriormente e passou a existir agora, melhor se coaduna com os seus propósitos de representação política dos seus eleitores, então seria uma forma de justificar a sua saída para esse novo partido, né? Foi previsto isso, e inclusive essa hipótese, ela está muito dentro daquilo que eu até falei anteriormente, da liberdade de escolha, né? Porque o ato de filiar-se a um partido político não deixa de estar dentro da sua liberdade constitucional de escolher um caminho partidário, né? Tanto que o ministro César Pelúcio disse que não havia nenhuma punição na devolução do mandato, porque o mandatário, pode ir para o partido que ele quiser, é um direito dele. Agora, como o mandato não é dele, é do partido, ele tem que devolver ao partido, né? Não pode levar o mandato, como disse um outro ministro, não sei se foi César de Mello, como se fosse um patrimônio pessoal, que não é patrimônio pessoal. Então, a criação de novo partido é também uma hipótese de justa causa, se prova objetivamente, e entra aqui também a questão de as pessoas que tenham saído para o PR, que também foi argumentado em casos concretos. Não, mas o PR é um partido novo, ele se fundiu, 2 outros partidos se fundiram e criaram um partido novo, né? Mas nesse caso também não é aceita pela jurisprudência majoritária, porque o PR ele não chega a ser um partido novo, né? Ele foi um partido resultado da fusão de 2 outros partidos. Mas a gente está falando de partido novo, é o PSOL, era o PT, o PRB, esses partidos assim. E a terceira hipótese de justa causa, é uma hipótese que se encontra, é a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Nesse caso aí, encontra-se a hipótese submetida a uma prova mistamente objetiva e subjetiva, né? Porque pode ser simplesmente objetiva se essa mudança do programa partidário tenha sido uma modificação no estatuto do partido. Aí, objetivamente, você prova que essa modificação no novo estatuto, nos novos propósitos do partido, ela se distanciou muito da regra anterior, do ideário anterior, e por essa razão o mandatário está se desfiliando dele, né? Isso seria de forma objetiva. Subjetivamente, é quando o partido, digamos assim, que vinha sistematicamente fazendo oposição ao governo estadual, então faltando aí 1 ano para a eleição, por circunstâncias que só Deus sabe, né? Esse partido, de uma hora para outra, vem a apoiar o mandatário estadual, o chefe do Poder Executivo estadual. Então, teria havido aí uma mudança programática do partido, né? Porque ele defendia uma coisa e de uma hora para outra passou a defender outra, né? Seria uma mudança. Agora, isso não é fácil de ser provado, porque teria sido uma mudança comportamental, talvez uma decisão por uma coligação, mas uma mudança de ideário é difícil também de se provar que tenha havido, até mesmo nesse caso, né? Pode ser dessa forma, né? Se o mandatário vê o seu partido coligar-se com um partido ao qual ele sempre foi adversário, essas circunstâncias assim poderiam chegar até isso. Então, a primeira hipótese é incorporação ou fusão de partido, hipótese de justa causa. A segunda hipótese é a criação de um novo partido. A terceira hipótese é a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. E a quarta hipótese de justa causa para a desfiliação, e essa hipótese é a hipótese largamente utilizada em todas as defesas que são apresentadas, praticamente em todos os estados aos tribunais regionais eleitorais e ao TSE, é a grave discriminação pessoal. Todo aquele mandatário que se desfiliou do partido pelo qual foi eleito, ele acha que foi discriminado de forma grave pelo partido. Acha, ou então diz que foi para poder manter o mandato em sua mão. Na realidade, essa luta pelo mandato, isso é uma coisa muito
digamos assim, é vital para o político que está exercendo um cargo eletivo, né? Um político que está exercendo um cargo eletivo e perde aquele mandato, para ele é uma pena de morte, né? Porque quando você perde um mandato, ou de deputado, ou de prefeito, ou de governador, você perde um substancial poder que você tinha na mão, um poder sobre muitas coisas, não é o poder de conceder empregos, o poder de fazer uma série de objetivos, né? Agora, essa hipótese de grave discriminação pessoal, que é uma hipótese que merecerá um exame mais detalhado, nós vamos deixar para a nossa próxima aula, que será a última aula. Essa aula de hoje, a gente fez o resumo das aulas anteriores e já discutimos o preâmbulo da resolução e a decisão que o TSE tomou de estabelecer hipóteses de justa causa em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, para que não se fizesse cassação de mandatos incompatíveis com o que na realidade tinha ocorrido. A grave discriminação pessoal, que essa última hipótese tem um caráter subjetivo profundo, a gente vai ver que quase sempre as razões não são fortes o suficiente, são apenas imaginativas, porque quem sai de um partido sempre acha que foi discriminado, mas deixaremos para a próxima aula, né? Essa aula de hoje se encerra por aqui. O programa Saber Direito pode ser contatado pelos telespectadores através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Eu sou o professor Fernando Gugel Pimenta, juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e autor do livro Fidelidade Partidária à luz da Resolução 22.610/07, e estou convidando os telespectadores e os alunos aqui presentes para comparecerem à nossa próxima aula, que será a última desses comentários e dessas exposições sobre fidelidade partidária.